Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Sabe Tudo. Eu sou Maria Luísa. Se inscrevam no meu canal e também dão uma passada no meu blog. Espero que vocês estejam preparados para mais uma aula de História. Essa será a nossa aula número 5 de História. Será numa parte completa, ou seja, demorará um pouquinho e terá também muitos textos, e vamos falar sobre o Egito Antigo. Todo mundo sabe, o Egito foi a primeira grande civilização, e vamos falar sobre um pouco de cada, sobre agricultura, organização social, religião, indústria, entre outras coisas. Primeiramente, começando falando sobre o Egito próprio e o Rio Nilo, que é um dos rios mais importantes. Foi o rio que facilitou a fixação dos povos perto, né? Começou também a agricultura perto desse rio Nilo. Bom, entre as civilizações grandes do Egito do Antigo Oriente, em primeiro lugar está o Egito. Como assim o Egito? Porque o Egito, entre essas grandes civilizações do Oriente, o Egito foi a maior civilização do Antigo Oriente. Os egípcios, eles estavam fixados próximo ao rio Nilo. Eles eram sedentários, agrícolas, foram artistas, né? Quem nunca viu uma pintura egípcia, né? Aquelas pinturas estranhas. E também um povo de arquitetos, né? Arquitetônicos. Foram grandes construtores, todos conhecemos os grandes templos egípcios, as grandes tumbas, os hipogeus, as pirâmides. Então, o Egito, ele era dividido em dois Egitos. Existia o Baixo Egito e o Alto Egito. Não vamos confundir isso. O Baixo Egito está situado no norte e o Alto Egito está situado no sul. Não vamos confundir isso. Bom, os egípcios eram um povo de comerciantes e empresários de negócio. Não vamos confundir. Quando a gente vê o termo empresário de negócios, nós pensamos em cara de terno, grandes prédios. Não é basicamente isso. Aqui diz que os egípcios, eles eram empresários porque eles dominaram durante séculos as relações entre o Oriente e o Ocidente. Como assim? Que tipo de relações? Relações comerciais. Então, durante muitos séculos, esses egípcios, eles dominaram essas relações. Eles eram grandes comerciantes, era um povo também muito rico, né? E estavam sempre fixados juntos ao rio Nilo. Espero que vocês lembrem das aulas anteriores, que o rio Nilo situa-se na crescente fértil, ou seja, era uma área muito fértil, justamente próximo ao rio Nilo, porque o rio Nilo, ele é o rio de épocas, ou seja, existiam épocas, certas épocas do ano. Não vou falar isso aqui na videoaula, mas vocês podem encontrar detalhadamente no blog. Existiam épocas que o rio Nilo inundava, outras épocas que o rio Nilo estava seco, outras épocas que o rio Nilo estava cheio. O rio Nilo era assim, era um rio de fases, né? Então, durante muitos anos, muitos séculos, os egípcios, eles dominaram essas relações comerciais. Eles iam de barco, atravessavam o Mar Vermelho e recebiam produtos, né, do Oriente. E vamos falar também sobre a agricultura agora. A agricultura causou prosperidade no Egito. Bom, como eu falei anteriormente, o rio Nilo, ele facilitou muito a agricultura. O rio Nilo era considerado até um deus, né? Assim como o faraó. Era considerado um deus o rio Nilo, porque o rio Nilo, ele facilitava muito a prosperidade do Egito. O Egito, ele é uma área propensa para cultivar cereais, né? Porque devido ao clima seco, a conservação desses cereais tipo, não era cultivado milho, mas era cevada, trigo, entre outros tipos de cereais. Então, o rio Nilo, ele facilitou bastante a prosperidade do Egito.
E a capacidade dos egípcios também de construção facilitou bastante, porque os egípcios construíram bastantes canais de irrigação que eram ligados ao rio Nilo, ou seja, basicamente toda a região do Egito ela era abastecida com água. Bom, as terras cultivadas eram cultivadas pelos camponeses, claro, e elas pertenciam ao faraó, ou rei. Faraó, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, como começou esse negócio de faraó, já a gente fala sobre isso. Bom, aos sacerdotes, o que são sacerdotes? Sacerdotes são funcionários de faraó e altos funcionários do Estado também. Despesas, ou seja, dos gastos, encarregava-se o rei ou o faraó. O faraó, o rei, é basicamente a mesma coisa, a diferença é que o faraó é totalmente onipotente, né? O faraó era o patrão de todos os egípcios, era o senhor do país. O faraó era considerado um deus, era descendente de Ra. Bom, os trabalhos cabiam ao camponês, que viviam sob condições miseráveis, né? Quando a gente fala camponês, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são pessoas que vivem sob péssimas condições. E era isso, desde a antiguidade, desde 3100 a.C. ou mais, os camponeses vivem sob essas condições miseráveis, e até hoje eles vivem também. O produto da colheita divide-se em duas partes. Lembrando, essas duas partes não é necessariamente partes iguais, ou seja, não era dividido basicamente em dois, ou seja, uma maior parte. A maior parte dessa colheita, do produto da colheita, ficava com o faraó. Lógico, o faraó conservava, né? E a menor parte dessa colheita ficava com o cultivador, para o cultivador sustentar a sua família, né? Isso era muito injusto, né? Até hoje é bastante injusto. Os agricultores pagavam isso como impostos pela terra e outras despesas em geral. Agora vamos falar sobre as dinastias do Egito Antigo. O que são dinastias? Dinastia é uma série de governantes pertencentes à mesma família, basicamente como o rei, né? O rei transfere o poder para o filho e assim sucessivamente para o parente mais próximo. Os historiadores dividem a história do Egito Antigo em 30 dinastias. A primeira dinastia, que vai de 3100 até a última dinastia, que é a 30ª dinastia. Foi quando acabou o período dinástico, né, do Egito, que foi basicamente, aproximadamente, né, em 332 a.C. A era pré-dinástica do Egito durou até 3100 a.C., ou seja, antes dessa época, o Egito não era governado por dinastia. Bom, às vezes, duas dinastias reinaram ao mesmo tempo sobre diferentes partes do Egito, como o Alto Egito e o Baixo Egito. Às vezes, duas dinastias, duas famílias diferentes governavam. Os grupos de dinastias formam os períodos da história egípcia. Bom, existem datas. Essas datas elas mostram as dinastias que governaram o Egito e esses períodos, né? Que as datas elas são basicamente em períodos. E aqui mostra quais foram as dinastias que governaram durante tais períodos. Bom, em 3100 até 2700 a.C., governaram as duas primeiras dinastias. E o nome desse período se dá por período primitivo. E a gente vai ver já os acontecimentos desse período primitivo. Aí depois de 2700 até 2200 a.C., governaram as outras dinastias, que é a terceira dinastia e a quarta dinastia. E nessa data já deu o período do Antigo Império. Vamos ver nos próximos slides quais foram os acontecimentos marcantes de cada período que se seguiu. Aí depois teve 2050 até 1800 a.C., governaram essas dinastias até quando acabou o período pré-dinástico. Quando acabou esse período das dinastias, que foi em
332 a.C., quando governaram as 3 últimas dinastias, eu acho. As 4, sei não. Então, esses foram os períodos. Foram o período persa, o período saita, o período sudanês. Foram quem estava governando. Depois de um certo tempo, o Egito ele foi invadido por muitas pessoas, né? Foi invadido por muitos povos. Esses povos governavam o Egito durante muitos séculos. Agora nós vamos falar sobre algumas datas importantes na história do Egito. Começando pela primeira data dinástica, que foi em 3100 a.C., quando o rei Menes promoveu a unificação dos reinos separados do Baixo e Alto Egito. Como eu falei anteriormente, o Baixo e Alto Egito eram áreas separadas e esse rei, esse faraó, ele promoveu a sua unificação. Em 2700 até 2200 a.C., foi um período de grandes conquistas, né? No que se fala sobre a arte e a arquitetura egípcia. Foi uma época que alcançaram seu apogeu, seu ponto máximo, durante o Antigo Império. Em 2200 até 2050 a.C., várias famílias lutaram para governar o Egito, né? As famílias estavam em guerra e elas lutaram, dinastias, né? Lutaram para governar o Egito soberanamente. Até que em 2050 até 1800 a.C., uma família de governantes, uma dinastia de Tebas. Tebas era basicamente uma cidade, um estado que ficava no Egito, tornou a unir o Egito num estado feudal. Transformou o Egito num estado feudal, basicamente um reino, né? Até que em 1800 até 1570 a.C., o Egito começou uma era de decadência. Muitos reis fracos governaram o Egito. Reis fracos, faraós fracos começaram a governar o Egito, até que os Ixos, é um povo que morava na Ásia. Mais tarde eu falo sobre essa invasão. Invadiram o país e conquistaram, e permaneceram lá por basicamente 3 séculos. Apesar de que em 1490 até 1436 a.C., o Império Egito alcançou seu apogeu durante o reinado desse cara aqui, o Império ainda estava em decadência. A gente vai ver agora uma série de acontecimentos em que o Egito está sendo dominado por outros povos. É isso que a gente vai ver agora. A partir de agora, o Egito ele vai ficar entrando em decadência, né? Em 1367 até 1350, o rei Akhenaton, é um nomezinho estranho, né? Nomes egípcios são estranhos, introduziu grandes mudanças na vida artística, política, religiosa e social do país. E o Império começa o apogeu da decadência, né? Em 1090 até 945 a.C., quando os sacerdotes e os nobres eles lutaram pelo poder, né? Reinavam um certo faraó, e os sacerdotes, como eu falei, que são funcionários do faraó, e os nobres eles começaram a lutar pelo poder e acabaram deixando o Egito dividido em estados independentes, né? Até que em 750 começou a primeira dominação mesmo, de uma série de dominações no Egito, que foi esse infeliz aqui, que tem um nome complicado. Ele se apossou do trono. Ah, beleza, ele se apossou do trono. Acontece que ele era líbio. Ele era da Líbia. Então, ele foi o primeiro grande dominador do Egito. Ele foi um faraó, de certa forma,
faraó líbio. Ele fundou uma dinastia de soberanos líbios no Egito. Isso em 750 a.C. Até que em 750, durante esse mesmo século, né? Esse cara aqui, um Piankhi, nome complicado, ele derrotou os líbios. Mas acontece que ele era sudanês. Então ele fundou um período de dominação sudanesa no Egito. O Egito era governado por um líbio e passou a ser governado por um sudanês logo em seguida. Até que, acho que menos de um século depois, em 670, os assírios conquistaram o Egito. Eram líbios, depois sudaneses e agora os assírios. E vai começar uma série de acontecimentos, né? Em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito. Depois, em 332 a.C., Alexandre o Grande anexou o Egito ao seu império. Ele foi um grande imperador e ele resolveu anexar o Egito ao seu império. Você nem perguntar, o Egito naquela época, nesse período, o Egito era uma terra sem dono, né? Porque todo mundo estava conquistando o Egito. Depois, em 306, Ptolomeu I tornou-se o rei do Egito. Depois, em 300 a.C., os exércitos romanos conquistaram o Egito. Depois, os romanos continuaram no poder dos egípcios até 642 depois de Cristo, quando os árabes completaram a conquista do Egito. Agora nós vamos falar sobre um cara muito importante no Egito, que é o faraó. Com certeza vocês já ouviram falar do faraó. Seja em videogames, em livros de história, a turma do faraó tem muitas coisas relacionadas ao faraó. O faraó era uma grande figura, ele tinha um poder onipotente, ele era considerado um deus, ele não era uma pessoa qualquer, ele era considerado o deus do Egito, as pessoas o adoravam como um deus. Ele era também tido como filho de Ra. Ra era o deus sol, né? Ele era basicamente um deus para os egípcios. Faraó não significa nada mais que casa grande. Ele era um senhor de uma grande família, uma grande dinastia. Ele é um patriarca dessa família. Essa família não era uma família qualquer, era uma família muito poderosa. E essa família poderosa passou a controlar várias aldeias e cidades egípcias. O título faraó começou em aproximadamente 3100 a.C., que foi citado como a primeira dinastia egípcia, foi nessa data aqui, quando uma guerra entre o Baixo e Alto Egito começou. Lembrando que o Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica no sul. Depois de uma guerra violenta, os povos do sul, ou seja, os povos do Alto Egito, alcançaram a vitória e proclamaram o soberano do Egito unificado. O Egito ele foi unificado pelo Menes. Como eu falei nos grandes acontecimentos, o príncipe Menes, ele promoveu a unificação do Egito. E esse cara aqui, ele se intitulou faraó. Ele disse: pronto, agora eu governei, eu sou rico e poderoso, e agora vocês têm que me obedecer, eu sou o Deus de vocês. E ele se tornou o senhor absoluto dos egípcios. O título de faraó era hereditário, ou seja, com sua morte, era assumida pelo filho, ou mais velho, né, ou parente mais próximo. O povo o adorava como um deus. Os sucessores de Menes continuaram a ter um reino de paz, dando origem ao Império Antigo. Eu falei anteriormente, o Império Antigo foi uma época entre 2700 até 2200 a.C. Os faraós mais importantes do Império Antigo foram Quéops, Quefren e Miquerinos. Nós vamos muito ouvir falar dessas três figuras, porque eles levantaram as famosas pirâmides de Gizé. Então eles foram grandes obreiros, né?
das famosas pirâmides, né? Que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Para servir como túmulos. A pirâmide nada mais é que um túmulo, né? Então, aí, durante o Império Intermediário, surgiu a invasão dos Hicsos. Bom, há cerca de 2.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, o Oriente é invadido pelos arianos. O Oriente é aquela parte, né? Um pouco depois de Mar Vermelho. Quem eram os arianos? Os arianos nada mais eram que os europeus, né? Bom, esses arianos eles chegavam à Ásia Menor, aos vales do rio Indo e Ganges, que se eu não me engano fica na Índia, né? Esta migração provoca o deslocamento de numerosos povos asiáticos, obrigando os Hicsos, um povo originado entre a Síria e a Palestina, num corredor chamado Sírio-Palestiniano, a procurar refúgio no Egito. Mas não foi refúgio, foi uma invasão, né? Eles permaneceram no Egito por cerca de 2 séculos, um pouco mais de 2 séculos. Essa invasão dá origem a muitas revoltas. Essa invasão todo mundo ficou revoltado porque o Egito foi dominado, né, invadido por um povo tão pequeno, né? Bom, os aristocratas rebelaram-se contra o faraó, dividindo o Egito em principados. O que é principados? Principados nada mais é que pequenos estados, cidades, governados por príncipe ou uma princesa. Eles eram estados independentes. O príncipe de Tebas era um principado, vence os seus adversários. Os principados eles estavam em guerra e restabeleceu a integridade política do reino. Os Hicsos são expulsos e então começa o Médio Império, que durou entre 2050 até 1800 a.C. Agora vamos falar sobre outros períodos. Os egípcios eles conquistaram a Núbia, uma região um pouco abaixo do Alto Egito. Eles invadiram a terra antiga dos Hicsos, né? Foi basicamente como uma revolta. Os Hicsos invadiram a sua terra e depois, quando o Egito se reconquistou da decadência, eles invadiram também a terra dos Hicsos e formaram um vasto império, que vai até o Mar Vermelho, até o rio Eufrates, que fica localizado na Mesopotâmia. O maior faraó desse período foi o rei, né, Ramsés II, que ele foi de 1300 a.C., durante o segundo Novo Império. Aí já deu, antes foi o Novo Império, agora foi o segundo Novo Império. Existiu o primeiro Grande Império, o primeiro Novo Império, desculpa, e o segundo Novo Império. Esse cara aqui, o Ramsés, ele combateu os hititas. Os hititas eram um povo também que ficavam nesse corredor sírio-palestiniano. Bom, nesse período, o comércio e a navegação se intensificaram. O Egito continuou dominando as relações entre o Oriente e o Ocidente. Então, depois o Egito entrou em decadência devido às guerras civis. Como eu falei, ocorreu uma grande decadência no Egito e foi conquistado pelos assírios, que conseguiram dominar toda a crescente fértil. Um príncipe do Baixo Egito, então, consegue reconquistar o Egito, inaugurando um novo império, o Império Saita, que se mantém até os persas conquistarem o Egito no século, acho que é século 6 a.C. No século 6 a.C. foi o período que começou o Egito ser dominado por todos os tipos de povos.